Todos quem? Todos do partido, desde o presidente do partido, tesoureiro, secretário, deputados, senadores, todos sabiam que isso ocorria. Isso foi desde o seu ingresso, desde o início do seu... Desde que o senhor assumiu esse cargo, já havia essa situação? Já havia essa situação. Dentre eles, Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-diretor da Petrobras, revelou que criou uma relação de intimidade com boa parte da cúpula do partido. O presidente Lula, ele era conhecido como chefe, era chamado como chefe, grande chefe, Nine, ou esse movimento com a mão. Renato Duque comandou a diretoria de serviços da Petrobras entre 2003 e 2012. Ele está preso pela Lava Jato há mais de 2 anos. Em todo esse período, sempre preferiu o silêncio nos depoimentos. Mudou de ideia na semana passada, quando pediu uma nova chance para se explicar. O que eu queria deixar claro, Letícia, é que eu cometi ilegalidades. Quero pagar pelas ilegalidades, mas eu quero pagar pelas ilegalidades que eu cometi. Se for fazer essa situação que a gente vive, for fazer uma comparação com o teatro, eu sou um ator, tenho um destaque, um papel de destaque nessa peça, mas eu não fui e não sou nem o diretor nem o protagonista dessa história. Duque deu detalhes de como era a divisão de propinas destinadas ao PT e outros partidos. Na verdade, o Paulo Roberto cuidava da área do PP, do Partido Progressista. A área do PT, eu que cuidava. Segundo ele, na construção de estaleiros, por exemplo, 1% do valor do contrato era desviado entre funcionários da Petrobras e políticos. 2/3 do partido político, Vacari me informou que iriam para o Partido dos Trabalhadores, para José Disseu e para Lula. Sendo que a parte do Lula seria gerenciada por Palocci. O Vacari ele foi apresentado como um homem do presidente Lula que iria cuidar dos interesses da junta Petrobras, das empresas que atuavam junto à Petrobras. Interesse do presidente Lula. O ex-diretor admitiu que usava 3 contas no exterior para receber e que, em certo momento, já nem sabia mais quanto dinheiro tinha. Principalmente quando atingiu um determinado valor, aquilo para mim era mais do que suficiente. O que você vai querer juntar dinheiro? Eu não usei esse dinheiro. Que determinado valor é esse que você está falando? Quando atingiu 10 milhões de dólares, eu falei, poxa, é muito mais do que eu preciso para viver minha terceira geração. O ex-diretor também disse que se reuniu 3 vezes com Lula, em 2012, 2013 e 2014. Esse último encontro ocorreu em um hangar do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, já com a Operação Lava Jato em andamento. Segundo o depoimento de hoje, o ex-presidente queria saber se Renato Duque tinha dinheiro em uma conta mantida na Suíça. Os recursos teriam vindo de uma empresa holandesa que presta serviço para a indústria petrolífera. Ele me pergunta se eu tinha uma conta na Suíça com recebimentos da empresa SBM, dizendo que a então presidente Dilma tinha recebido a informação que um ex-diretor da Petrobras teria recebido dinheiro numa conta da Suíça, da SBM. Eu falei, não tenho dinheiro da SBM nenhum, nunca recebi dinheiro da SBM. Aí ele vira para mim e fala assim, olha, e das sondas, tem alguma coisa? Falei, e tinha, né? Eu falei, não, também não tem. Renato Duque conta que Lula foi direto. Presta atenção no que eu vou te dizer, se tiver alguma coisa, não pode ter, entendeu? Não pode ter nada no teu nome, entendeu? Eu pedi, mas o que eu ia fazer? Eu não tinha mais o que fazer. Aí ele falou que ia conversar com a Dilma, que ela estava preocupada com esse assunto e queria tranquilizá-la. Segundo o ex-diretor, nada escapava aos olhos do ex-presidente. Ficou claro, muito claro para mim, que ele tinha pleno conhecimento de tudo e detinha o comando. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Baiucas Brasilis aqui mais uma vez. E com essa entrada aí do vídeo vocês já percebem, né? O nome completo do cidadão, Renato de Souza Duque. Nascido em 55. Daqui a pouco eu já passo um pouco do currículo dele. Mas como vocês podem bem observar no início do vídeo, a pessoa diante de um juiz, num julgamento de âmbito nacional, que interfere direta e indiretamente nas questões do continente todo, né? Então a gente está falando de toda a América do Sul, porque o Brasil, devido às suas dimensões, é o maior país e um dos maiores produtores. E num elo mundial, é a grande fazenda, ou o grande quintal, a grande colheita do planeta. Então, e uma coisa que eu vejo, por exemplo, Richard Rasmussen comentando, que é um biólogo, e que eu fico intrigado com isso.
Se nós somos o grande produtor de alimento mundial, por que a gente se curva para os outros se, de uma hora para outra, se a gente resolvesse estalar o dedo e parar de produzir ou parar de mandar os nossos produtos, o pessoal teria que se ajoelhar para nós. E eu fico bastante irritado com isso, que o Brasil não explora essa pujança que tem econômica em cima do que consegue produzir. E não bastasse isso, da gente se curvar para os outros e deixar as pessoas mandar aqui dentro, gente de fora apitando na Amazônia, na nossa preservação, sendo que os países fora preservam muito menos. Para variar, nós temos aqui dentro do nosso país uma péssima administração com o dinheiro arrecadado. Aí nós temos um impostômetro que eu tenho até medo de olhar hoje, mas que aos 20 dias do início do ano já estava em 280 bilhões de arrecadação. Ou seja, como eu falei para vocês ano passado, facilmente nós vamos bater até o fim do ano a arrecadação de 4 trilhões. E agora eu vou passar aqui um pouco do currículo do rapaz, assim, passar por cima das informações dele. Nascido em 29 de setembro de 55, engenheiro brasileiro, ex-diretor de serviços da Petrobras entre 2003 e 2012, que em março de 2015 foi preso na Operação Lava Jato. Eu espero que esse vídeo fique no ar por um bom tempo com tudo que eu vou falar aqui. Sendo condenado posteriormente em 6 processos, totalizando uma pena superior a 70 anos. Eu até parei para olhar, porque eu nunca vi alguém ficar 70 anos na prisão aqui no Brasil. 70 anos de prisão, cumprindo pena inicialmente em regime fechado. Em 2022, o TCU decidiu que o ex-diretor de serviços da Petrobras devolva aos cofres públicos 975 milhões, débito referente aos prejuízos da refinaria, aliás, nas refinarias Premium 1 e 2, que nunca foram concluídas, do que comandou a diretoria da Petrobras de 2003 a 2015, nos governos Lula e Dilma. Ou seja, o governo Janjo e o governo... fábrica de memes, vou chamar assim. Enfim, daí das corrupções e da prisão a gente não precisa abordar aqui. Mas eu dei uma passada no currículo do cidadão, porque ele tinha um currículo muito bom, e vocês viram, ele foi chefiado por outras pessoas que impuseram a ele a condição de tu tem que fazer. Então assim, quando a gente fala que o Brasil de fato é um narco-estado, e até uma coisa agora que realmente me chateia, tá? Vi o Rica Perrone esses dias no programa do Benja, Benjamin Múcio, e ele falou uma coisa e eu comecei a refletir a respeito disso. De fato, eu acho que briga entre direita e esquerda não está nos levando a nada. Nós já sabemos que o governo atual tem seríssimos problemas? Sim. Tem uma mancha no seu currículo? Sim. O governo anterior, que até hoje insiste em ficar batendo, ele não foi algo mágico ou algo celestial. Com certeza, em meio àquele mar de pessoas dentro do Palácio do Planalto, algumas pessoas fizeram algumas cagadas. Fato. Mas é uma questão de abismo da diferença entre um presidente e outro, porque um entregou as contas em dia. Nós entregamos o governo anterior para o atual com superávit, ou seja, tinha dinheiro no cofre. O atual está gastando demais. A gente sabe que um governo que gasta demais e que começa a imprimir mais moeda para ter mais dinheiro circulando, para continuar girando dinheiro no mercado, isso inflaciona as coisas, o nosso poder de compra despenca, nossa moeda perante as outras ficando mais fraca. O que vai acontecer? Como eu bem falo em outras oportunidades, um aparelho desses já custa o valor de um carro. O carro custa o valor de uma casa, e a casa vai custar o valor da nossa vida. Nós, durante 30, 40, 50 anos, pagando por algo que, para variar, mesmo depois de quitado, tu ainda tem o imposto, que é o tal do IPTU. E que eu não sou opositor ao IPTU. Eu sou contrário a todos os outros impostos. E o porquê disto? Ao invés do valor cair na mão do produtor, um valor real, por exemplo, quando tu compra uma caixa de leite e paga absurdo 5, 6 reais, e que agora tá com alguma coisa, algum drible da rica economia que a gente tem, tá aí um valor de 13 e pouco aqui na nossa região. Isso com certeza pode vir a ser, vejam bem, pode vir a ser uma pedalada fiscal. Um jeito de maquiar as coisas para fingir que baixaram, quando na verdade daqui a pouco vão tacar a faca de novo e vai ficar mais alto ainda. Aí 1 litro de leite vai passar a 8 se bobear. Só que o que me entristece é, esse valor que nós pagamos na gôndola, nos caixas, ele não vai lá para o produtor. Não cai na conta do produtor 3, 4, 5 reais. Cai centavos pelo litro de leite. E nós temos, obviamente, a manufatura da fábrica. Ali eu entendo. Existem milhares de pessoas envolvidas com o processo. Desde a coleta, o tratamento,
a conservação, que aí tem as questões duvidosas, né, quanto a isso, depois o envase e a distribuição até chegar no mercado. Então, existe uma manufatura em cima. Só que o problema é, a fábrica também às vezes não ganha tanto. O mercado ganha um monte e aí repassa imposto. A fábrica ganha um valor às vezes maior que o do produtor e aumenta a quantidade porque compra tantos 1.000 litros e faz alguns 1.000 litros a mais com aquilo. Aí manufatura e ganha um monte em cima do valor e paga imposto. Então a gente paga imposto no mercado quando pega na prateleira, paga o imposto da geração de quem manufaturou aquilo na empresa, na fábrica, e óbvio, ali tem um monte de salários envolvidos, então tem uma parte de mim que paga aquilo com, obviamente, o coração peludo, mas o produtor, que é o cara que se rala, que é o cara que mantém as vacas em pé, é o cara que tem um monte de custo operacional, ele ganha pouco. E deveria ser o contrário isso. E o governo, que para variar arrecada vai arrecadar 4 trilhões esse ano, não faz nada. Então tu anda numa porcaria de uma BR-116 da vida e tu tem que encarar a estrada com um buraco. Tu anda numa avenida principal da tua cidade e ela parece uma cratera lunar. Aliás, parece o solo lunar. E o pessoal não faz nada. Com tanta arrecadação, tantos municípios, aí é aquela velha máxima que eu digo. Nós temos sim que diminuir o Estado. E o Rica Perrone, quando falou dos lados políticos, não perdi o raciocínio. Ele disse uma frase muito boa. Os políticos, todos eles, conseguiram fazer uma coisa que deixou a população ainda mais imbecil. Eles conseguiram dividir um lado do outro. Então a gente fica direita brigando com a esquerda brigando com a direita e assim vai. E isso não termina. Quando na verdade a gente deveria se unir para demitir todos. Para que façam um novo sistema. E o que eu vejo é um bando de gente bunda mole, sentada no sofá, preocupado com o Flamengo, com Palmeiras. Gente na TV discutindo sobre pronome neutro, daí tu chega no cara na rua e pergunta: o que tu acha do pronome neutro? Daí ele fala o nome de um jogador de futebol, ele nem sabe o que é aquilo. Então assim, e é os caras acordando 5 horas da manhã, pegando trem, indo trabalhar longe. Cara, essa é a loucura, essa é a insanidade, esse é o devaneio da coisa. Tá? As pessoas estão doentes, as pessoas resolveram enlouquecer, ninguém mais se dá conta de que tá na nossa mão o poder da coisa toda. Nada de fazer esse sinal aqui, que é um sinal comunista, nada de fazer isso aqui, esqueçam isso. Tá na hora da gente mostrar isso aqui, o punho cerrado diferente. Tá na hora da gente mostrar para eles que sim, de fato existe garra no povo brasileiro e que o que um patrão faz quando um funcionário é ineficiente? Demite. O que o brasileiro ainda tem que esperar com tudo que tá vendo aí? Com coisas que aconteceram desde 2003 até 2012. Não tava debaixo do nosso nariz, tava esfregado na nossa cara. Foi literalmente tipo uma torta na cara. E uma torta de merda, desculpem falar isso. E aí esfregam isso no nosso rosto e beleza, daí a gente aceita o cara numa boa lá de volta. A gente sabe que coisas assim como essa aqui aconteceram lá, e com essa rica promessa em 20 anos de que o Brasil se resolveria com o atual governo, e o cara voltou para lá para ficar desses últimos 20 e poucos anos, ficar pelo menos uns 16 ou mais, e aí o pessoal, é insanidade achar que nós vamos ter resultado diferente com as mesmas atitudes. E se nós pegarmos discursos usados lá, proferidos lá em 2002, do Janjo, vocês vão ver que o Janjo em 2002 disse a mesma coisa que ele disse agora em 2022. Que se no final do mandato dele, pelo menos uma única alma deixasse a fome, deixasse a pobreza extrema, que ele teria feito a glória dele. E, na verdade, a pobreza, de uma maneira generalizada, está aumentando. Não estão aí cortando e vetando aí um monte de benefícios que tinham para pessoas com... Acho que era problema de microcefalia, né? Se eu não me engano. E às vezes entendam, tá? Contém muita ironia do jeito que eu falo aqui. Porque eu tenho que driblar um pouco algumas coisas que eu digo por causa do algoritmo. Que a minha vontade era de rasgar o verbo e ser extremamente veemente, eloquente no meu discurso. Mas eu não posso. Se eu for eloquente e radical, eu não tenho proteção como um deputado. Um deputado tem o livre-arbítrio de falar um monte de coisas porque ele tem uma proteção que nós pagamos. Cara, por hoje é isso aí. Deixa outra filosofada pra sexta-feira. E outra, vou apontar, tá? Vou começar a largar vídeo sim com essas coisas mais atemporais
Segunda, quarta e sexta. Eu não vou falar sempre da política atual, porque senão tem que ser um canal de notícias. E nem sempre eu tenho agenda para estar em cima da notícia. Então, que me perdoem aí os frequentadores assíduos do canal, mas eu tô tentando contornar. E como eu já avisei alguns, eu tenho um outro canal onde eu falo de coisas mais light da vida, sabe? Porque se eu fizer só isso aqui sem ganhar nada por enquanto, isso aqui deixa a gente com as toxinas do organismo muito altas, né? Eu tenho medo disso aqui dar um problema.